Olá, eu sou a professora Vanessa Castro de Língua Portuguesa. Nossa aula de hoje será sobre o texto dramático ou texto teatral. Vem comigo! O que é o texto dramático? Também conhecido como texto teatral ou peça teatral, é um gênero escrito com o objetivo de ser encenado, de ser interpretado em um palco por atores. O texto dramático apresenta as mesmas características e elementos do texto narrativo, como a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. A diferença é que o texto narrativo conta uma história, enquanto que o texto dramático mostra a história ao seu espectador. O texto dramático geralmente não apresenta um narrador. A compreensão sobre a história é construída através das falas e da interação entre os personagens em cena. Eles se expressam por meio de diálogos e monólogos. Vamos ver o que é um diálogo e o que é um monólogo? Diálogo no teatro é a comunicação estabelecida entre duas ou mais personagens. É a conversa que acontece em cena e que é responsável por apresentar os fatos. Para que ocorra o diálogo, é necessário pelo menos dois elementos, o locutor e o interlocutor. O locutor, turma, é o emissor da mensagem, é o falante. E o interlocutor é o elemento que interage com o locutor, respondendo aos seus estímulos. Haverá um momento em que o interlocutor passará para a função de locutor, porque em um diálogo as pessoas interagem, elas escutam e expressam as suas ideias. Vejam um exemplo. Nós temos aqui uma parte que fala e outra que escuta, compreendendo a mensagem. Nós temos aqui um diálogo. E o que é um monólogo? Monólogo é a fala de um só personagem. Não há a presença de interlocutor. É o discurso em que a personagem fala para si, de modo que o público, o leitor, os ouvintes terão a sensação de estar lendo seus pensamentos. É um momento de reflexão da personagem sobre determinado tema. Um monólogo conhecido mundialmente é o de Hamlet, personagem da peça do dramaturgo inglês William Shakespeare. Confira um trechinho. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra um mar de angústias e combatendo dar-lhe o fim? Morrer? Dormir, só isso. E com sono, dizem, extinguir dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita? Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir. Dormir, talvez sonhar. Aí está o problema. Os sonhos que virão no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto da vida, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo? A afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do governante e o achincalhe que o homem paciente e dedicado recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um simples punhal? Quem aguentaria fardo, gemendo e suando numa vida servil, senão por temer alguma coisa após a morte, o país não descoberto, de onde jamais voltou nenhum viajante? Nos confunde a vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos a fugirmos para outros que desconhecemos. Assim, a reflexão faz todos nós covardes. Assim, a força natural de uma decisão
se transforma em fétido pensamento, e empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, saem de seu caminho, perdem o nome de ação. Mas devagar agora, bela Ofélia, ninfa, em tuas orações sejam lembrados todos os meus pecados. Outro elemento importante que compõe o texto dramático é a rubrica. E o que são rubricas? As rubricas são indicações, elas são descrições de como as personagens devem agir, como serão as suas emoções em cena. As rubricas também podem trazer informações sobre sonoplastia, sobre a iluminação, sobre como é o cenário, sobre o figurino das personagens. Veja o exemplo. João Grilo. Padre João! Padre João! Grita sem fôlego. Padre, ergue as mãos. O que há? Que gritaria é essa? Chicó. Mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro para o senhor benzer. Padre, com desprezo. Um cachorro? Não benzo de jeito nenhum. Este é um trecho do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Você deve conhecer. Se não leu o livro, provavelmente assistiu ao filme. Observem que, entre parênteses, nós temos indicações de como os personagens deverão agir. Na fala do João Grilo, ele grita sem fôlego. É uma rubrica. Na fala do padre, nós temos a indicação de que ele ergue as mãos. Mais uma rubrica. Na última fala do padre, nós temos a recusa dele em benzer o cachorro. Ele fala isso com desprezo. Então, nós temos aí mais uma rubrica. Os textos dramáticos, eles são divididos em atos e cenas. Os atos são as partes em que se divide a peça teatral. Parte 1, parte 2, parte 3. E as cenas, elas estão dentro dos atos e se referem aos personagens que aparecem e interagem entre si. São os momentos de ação em que os atores interpretam seus papéis. Ok? Agora que você compreendeu o que é um monólogo, que tal se apropriar da famosa frase de Hamlet? Ser ou não ser, eis a questão. E escrever o seu monólogo? Seja criativo. Bons estudos e até a próxima aula!